Você me ouve e me vê bem? Sim? Não? Estou a ouvir, estou a ouvir. Que bom! Como você está? Estou ótimo. E tu, como estás? Muito bem, melhor agora. Ótimo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre a nossa língua, que é mundial, não é? Falada nos quatro cantos do mundo, e é sempre um prazer. Que bom. Então, vamos lá apresentar a live de hoje. Eu sou a professora Dayana e convidei o Joel para fazer parte da live para conversarmos sobre algumas diferenças e similaridades entre o português do Brasil e o português de Portugal. Eu trabalho como professora de português para estrangeiros e tenho muito orgulho de poder ajudar as pessoas a melhorarem as suas habilidades comunicativas. E, Joel, vou deixar você então se apresentar, falar um pouquinho sobre você, por favor. Sim, sou o Joel Ferreira, tenho 32 anos, também sou professor de língua estrangeira, professor de português para estrangeiros. Sou de Lousada, então é uma cidade que fica a norte de Portugal, mas atualmente vivo no Porto, é uma cidade um pouco mais conhecida. Estudei em Coimbra, vivi em vários países europeus, daí também falar vários idiomas, e acho que basicamente é isso. Depois vamos falando, não é, sobre a língua portuguesa e as diferenças. Ok. Então, feitas as apresentações, vamos apresentar a live. E hoje a gente então vai ter uma conversa, né, Joel? É mais isso, para a gente poder socializar um pouco sobre o português aqui do Brasil e você vai me falando então sobre o português aí de Portugal, tá? Mas antes de começarmos, eu fiquei curiosa e gostaria de saber, você já esteve aqui no Brasil? Não, nunca estive no Brasil, mas gostaria muito de visitar. Então a gente vai fazer um combinado. Você vem aqui visitar o Brasil e eu vou aí visitar Portugal, porque também ainda não tive a oportunidade. Combinadíssimo, sim. Não vejo a hora. Beleza. E, pessoal, se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade. As suas mensagens serão muito bem-vindas. E, Joel, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você, mas você só me dá essa resposta no final da live, tá? Porque eu gostaria que as pessoas que estão aqui participando tentassem adivinhar a sua resposta. E a minha pergunta é: como você falaria em Portugal essa frase? Aquelas meninas estão com a corda toda, ok? Ok. Então você vai pensando e quem está participando da live também pense e envie pra gente qual é a resposta. Ou seja, repetindo, como que você falaria em Portugal a frase aquelas meninas estão com a corda toda? Vamos deixar isso para o final, não é? Isso. E você agora tem alguma pergunta para me fazer sobre alguma frase de como a gente falaria aqui no Brasil? Sim, deixa-me pensar. Então, a frase que eu gostaria que tu dissesses em português de Portugal seria, então, na verdade seriam duas frases. Ó puto, tu não tens noção. Se calhar ela está a gozar contigo. Ok. O que seria puto? Puto é simplesmente criança, ou seja, um jovem, vamos dizer assim. Ou Ok. seja, não sei exatamente o termo que vós usaríeis no Brasil, mas aqui é um vocativo, não é? Estamos a interpelar, não é? Ó Uhum. puto, caso. Ok. Eu sei que no Brasil tem Então, outra. puto, ele serve tanto para meninos quanto para meninas? Não, é só mesmo para Ok. meninos, para rapazes. Então, para menina seria ó miúda, talvez, mas nunca poderias tornar feminino porque aí seria um insulto, Uhum. tal como no, tal. Ok. E com a corda toda, como vocês falariam no português de Portugal? Poderíamos dizer pica, com a pica toda, ou então com ganas. Também dizemos com ganas. Ok. E você tem alguma frase para me perguntar? Como falaríamos aqui no Brasil? Uma frase, ou seja, uma outra frase portuguesa que eu já disse a minha, não sei Ah, se queres que diga outra. não, repete, faz favor. Sim, posso repetir, sim. Então seria, ó puto, tu não tens noção.
se calhar ele está a gozar contigo. Ó puto ou menino. Sim, ó menino, sim. A gozar Tu- contigo? Tipo, o gozar seria brincar? Exatamente, Estou brincando com você. É brincadeira. exatamente, É, realmente, algumas palavras, elas têm um contexto bem diferente. exatamente. Uhum. Escolhi algumas palavras de propósito porque pode ser muito embaraçoso para alguém do Brasil vir para Portugal e usar certas palavras, tal como o contrário, não é? Nós podemos chegar ao Brasil, dizer certas palavras e vai ser um pouco embaraçoso também. Então, quero alertar também para isso. Sim. Mas, Joel, eu gostaria que você me respondesse, porque às vezes alguns alunos meus, eles perguntam, tá, professora, mas eu estou aprendendo o português do Brasil ou o português de Portugal? E eu falo, bem, você está aprendendo aqui comigo o português do Brasil. E eles se sentem preocupados, sentindo algo como, ok, se eu estou aprendendo o português do Brasil e eu for para Portugal, eu não irei entender nada. O que você fala para os seus alunos quando eles te perguntam isso? Ou seja, quando estão a aprender português de Portugal e depois pensam, se eu chegar ao Brasil, eles vão entender. Sim. Uhum. Isso, não me fazem muito essa pergunta, mas às vezes acontece. E nesse caso eu digo que a língua é a mesma, que apenas são variantes diferentes, com alguns vocábulos diferentes, ou seja, há vocabulário diferente, algumas expressões diferentes, até a gramática muda um pouco, mas a base é a mesma. Logo, se a pessoa tiver um nível de escolaridade relativamente elevado, no Brasil será normalmente bastante fácil entender o português de Portugal, principalmente quando ele é falado devagar. Ou seja, claro que se comermos muito as sílabas ou muitas palavras, então aí será muito difícil, mas eu acho que não. Eu acho que na maior parte dos casos existe uma grande familiaridade com a variante de Portugal, ou seja, do português europeu. Uhum. Mesma coisa ao português de Portugal em relação ao português do Brasil. Ou seja, eu acho que os portugueses também estão bastante familiarizados com o português do Brasil e o português do Brasil é mais recente, digamos assim, ou seja, tem coisas novas, não é? Muitas coisas novas, enquanto o português de Portugal é mais conservador, é mais próximo da origem. Então é curioso que mesmo assim existe essa. Ou seja, mesmo assim os portugueses estão bastante familiarizados com essa variante do português. E isso tem muito a ver com as telenovelas brasileiras que Uhum. são emitidas cá em Portugal com muita frequência em muitos canais e principalmente nos anos 90 e no início dos anos 2000. Então aí a popularidade das novelas brasileiras era mesmo muito grande. Uhum. Então o impacto foi tremendo. Sim. E também a música brasileira. Eu acho que é principalmente isso. A música brasileira é muito ouvida cá em Portugal. Uau, Pelo que legal. menos aqui no, pelo menos aqui no norte de Portugal, vejo que a música brasileira é muito, muito, muito ouvida mesmo. E ainda no ano passado eu estava nas festas da minha cidade, As que são festas as festas juninas? e quase só tinha música brasileira. O que é Uau, que legal. nós temos música portuguesa muito boa, Uhum. cantores recentes, com muita qualidade. Infelizmente, os DJs, não sei se talvez os DJs sejam brasileiros, também pode ser isso, mas o facto é que não se ouve muito a música portuguesa nas festas, em Portugal, que é, Uhum. que é um pouco estranho, não é? Sim, Mas pronto. mas que interessante. Bom saber. Obrigada por socializar. Então, para tranquilizar as pessoas que estão aprendendo português como idioma estrangeiro, na verdade, você não precisa se preocupar com isso. Que se você está aprendendo o português do Brasil ou o português de Portugal, você está aprendendo português. Bem como o inglês, que tem sotaques, né? Sotaque britânico, sotaque americano. E isso também acontece no português, mas é português. Exatamente. Normalmente é mesmo essa comparação que eu faço a analogia ao inglês americano e ao inglês britânico, são aqueles mais Uhum. dominantes. E então eu faço essa comparação que é bastante, ou seja, eles conseguem entender-se bastante mutuamente.
sem qualquer problema. Então, não vejo por que não entre o português do Brasil e o português de Portugal. Sim. Além disso, queria também referir aqui o facto do futebol ter algum impacto também, porque há muitos treinadores portugueses no Brasileirão. Uhum. Então, não sei se gosto de futebol ou não, ainda não consegui perceber isso, mas há muitos treinadores portugueses atualmente no Brasil e eles nas conferências de imprensa não usam português do Brasil, usam português de Portugal e, então, e os brasileiros também ficam em contacto constante com a variante portuguesa. Entendi. E outra coisa que eu gostaria que você socializasse a respeito disso é que, bem, de novo, para tranquilizar as pessoas que estão aprendendo português como idioma estrangeiro, que não se preocupassem com isso, se é o português do Brasil ou de Portugal. Por quê? Por exemplo, digamos que se você estiver aprendendo o português do Brasil, mesmo no Brasil, o português ele é diferente. Vou exemplificar com uma palavra, por exemplo, mandioca. Você conhece a palavra mandioca? Mandioca, não sei exatamente. Ok, porque no Brasil a gente fala de 3 maneiras diferentes: mandioca, aipim, macaxeira. Você conhece? Não? Em inglês, caçava. Ok, não conhecia. Então, Isso, desculpa. talvez essa root não seja comum aí em Portugal. Mas o exemplo que eu dei, ele é para falar isso, que, por exemplo, no Brasil, uma palavra pode ser falada de 3 formas diferentes. Então, Claro. essa diversidade, ela acontece mesmo dentro do país, às vezes dentro do próprio estado. Isso acontece em Portugal também, que você nota que o norte tem um sotaque e um vocabulário um pouco diferente do que o do sul? Sem dúvida, sim. Principalmente essa diferença entre o norte e o resto de Portugal é bastante evidente. E pronto, o norte tem o português mais próximo do original, então se tivéssemos uma máquina do tempo e fôssemos atrás no tempo e se ouvíssemos os portugueses de então a falar, o português falado nessa altura seria bastante próximo daquilo que se fala atualmente no norte de Portugal. E Lisboa, por exemplo, ou no Alentejo, ou no Algarve, até mesmo mais a norte de Lisboa, ali na zona centro, já falam um português um pouco com uma evolução, ou seja, já há ali outros termos, com os sotaques diferentes, e já não. E por isso também às vezes é mais difícil de entender essa variante, porque falam com a boca mais fechada, por exemplo, e, e pronto, e também comem mais vogais. E o português do norte tende a ser um pouco mais fácil de entender, porque há vogais mais abertas. Em Lisboa dizem que nós exageramos quando falamos, porque estamos a falar com as vogais abertas. Existe essa picardia um pouco entre os. Essa palavra picardia, Não. ou seja há uma espécie de rivalidade, vamos dizer assim, entre o Porto e Lisboa. Não sei qual será a comparação, talvez Rio de Janeiro e São Paulo, não sei. Sim. E para explicar um pouco dessa diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, eu acredito que seja pelo fato da colonização, ou seja, nós brasileiros falamos português porque fomos colonizados por Portugal e em 1758 o português foi considerado o idioma oficial do Brasil. Então, só que aqui chegou até nós o português de Portugal. Só que esse português, ele se mesclou com a língua dos índios, né? Porque os índios foram catequizados, foi ensinado português para eles. Só que o que acontece? Os escravos, por exemplo, eles não receberam o ensino do português. Então, por isso que aqui no Brasil a gente fala um português diferente. Exatamente. Dentro do português de Portugal, só que foi misturado com os índios, os escravos e os europeus que vieram para colonizar. Exatamente. E depois é que é a mesma a questão do tratamento. Como os escravos provavelmente não tinham o direito de usar o tu, não é? Então você acabou por ser o pronome mais usado e acabou por ser um hábito que nunca mais se perdeu no Brasil. E agora é muito difícil usar o tu no Brasil, não é? Sim. Embora existem algumas regiões que o façam, não é? Ali o tu, mas depois não conjugam exatamente na segunda pessoa. Existe ali uma. No Rio Grande do Sul já percebi que sim. Ou seja, há quem diga que tu fazes,
tu Uhum. comes. Mas eu vejo que em algumas regiões do Brasil, na maioria das regiões, dizem você normalmente, e quando não dizem você, conjugam o você, mas dizem tu. Ou seja, tu Isso. faz, Hã? tu come. Verdade. Tá, agora eu fiquei curiosa. E vocês aí em Portugal usam o pronome você? Você, sem dúvida, sim, sim. Mas é formal. Você é formal. Ou seja, o tu é o informal e o você é a versão formal do tu. Então, quando estou a falar com um amigo, digo tu. Tu Uhum. fazes, tu comes, tu bebes. Uhum. Quando falo com uma pessoa idosa, por exemplo, ou uma pessoa estranha, uma pessoa que não conheço bem, então aí vou usar o você. Você faz, você come, a terceira pessoa. Mesma coisa no plural. Então no plural nós dizemos vós sois, vós fazeis, vós comeis, para o Uhum. plural. E depois no o vocês é o plural de você, logicamente, não é? Você, vocês, acrescenta-se um S, é bastante evidente que é o plural de você. Então aí existe, tal como no Brasil, o plural de você é vocês. Então vamos dizer vocês fazem, vocês comem, vocês bebem e Tá, por aí fora. sim. E outra Mas dúvida. há aqui um ponto também, queria só para rematar. Entre o vós e o vocês existe aqui alguma polémica, porque no norte continua a ser usado o vós, Hum, porque o norte é mais conservador em relação à língua, também por ser mais antigo. uhum. E depois no sul não usam tanto. Então, no sul, quando digo Uhum. sul, digo centro e sul. E então dizem só vocês nessas regiões. Então existe um pouco Uhum. essa rivalidade também um pouco aí. E então a televisão que não está no norte atualmente, está em Lisboa, não é? Não usa o vós. Então as pessoas, mesmo no norte, algumas começam a não usar o vós Uhum. ou a estranhar o uso do vós e em alguns casos está a perder-se um pouco. Algumas pessoas continuam a usar, obviamente, continua a ser usado por milhões de pessoas, tenho a certeza disso, mas o problema é que há uma descredibilização deste pronome, porque as pessoas que usam, muitas pessoas que usam, não usam corretamente. Ok. Voz, Então, uma pergunta. Voz é singular ou plural? plural, plural. Plural. Ok. E aqui no Brasil não usamos voz. Uh-uh. E tal como não usais o tu. Não. E Eu sabe que. uso Laura, uso muito mais o vós do que vocês, porque eu não sou uma pessoa que facilmente usa o formal, desculpa. Uhum. Eu uso muito mais o informal, até mesmo quando não conheço muito bem a pessoa, quando a pessoa é da mesma idade que eu vou usar o informal. E então, quando estou a falar no plural, vou obedecer Uhum. à gramática, o plural de tu, que é vós. Voz. E nunca vou dizer vocês, nesse caso, Yes. só quando É. conheço bem. Então, eu não falo voz. Eu acredito que os brasileiros também não falam, mas então, só para reforçar que se alguém falar voz aqui, a gente entenderá. Exatamente. Ok? Como. Porque aprendi isso na escola, não é? Uhum. Então, Isso, é verdade. É interessante. aprendeis na escola, mas provavelmente aprendeis o uso do vós no contexto bíblico. E no contexto bíblico pode ser interpretado também como singular. Uhum. Na gramática claramente diz nós, vós, eles. Não é? Uhum. Então, claramente é plural na gramática. Uhum. E a gramática é sempre a base, pode ser sempre a base para a língua, não é? Para o uso da língua. No Brasil não se usa porque os pronomes informais, ou aqueles que em teoria são informais, não são usados. E então os pronomes formais passaram a Uhum. ocupar o lugar dos informais. É o Sim. caso, não é? E sabe, Joel, que aqui no Brasil a gente se expressa muito com a linguagem corporal. E eu vou perguntar dois gestos e você me fala se vocês fazem esses gestos aí no português de Portugal. Que Isso é vai esse ser aqui, quando estamos com pressa, e com pressa, com pressa. com pressa. E a mão faz um barulhinho. Ok. E outro sinal que a gente faz também é quando a gente quer que alguém faça silêncio, mas não é Sim, isso. como uma bronca. Normal, você pede para alguém falar mais baixo, isso não é um xingão, é apenas um sinal. E geralmente alguém faz um barulhinho assim. Sim. Vocês também fazem isso em Portugal?
Esse sim, o anterior não. Não Não? sabia isso. Este aqui, para mim seria xiii, tanta coisa. Não seria a pressa, não é? Estavas a Isso, falar de para se pressa. apressar, rápido. Sim, não, por acaso não. É mais assim, dar de frosques, nós dizemos. Conhece a expressão dar de frosques? Provavelmente não. Tá, e o que você usaria? O que você usaria? Ou você usaria alguma coisa em Portugal para simbolizar rápido, pressa? Algo Uma assim, fazer algo assim com as mãos. Ou seja, bater uma na outra, assim, a parte de trás e da frente, basicamente assim, alternadamente. E aí significa ir embora, depressa, ou assim. Uhum, a gente faz isso também, mas significa tipo qualquer coisa. Não importa. Ok. Nós é mais. Sim. Não, nós não usamos muito nesse contexto. O que não importa é mais fazer algo assim com a cara. Não importa. E eu tenho uma dúvida aqui sobre o português de Portugal, porque eu notei que vocês falam menos do que nós com relação às vogais. Eu vou pedir para você falar aqui então, como você diria colesterol? Colesterol. Então, o que aconteceram com as vogais? Colesterol. Posso explicar isso? Então, em relação ao colesterol, e a qualquer palavra que seja acentuada corretamente, o Uhum, português é uma língua que os ingleses, ou os anglófonos falam ou consideram stress timed. uhum, Falam esse termo. E stress time significa que uma das sílabas é mais acentuada do que as outras. Dá uma clara diferença. Então sim. as átonas vão ser pronunciadas de uma forma menos intensa e Hum, também mudam mesmo de som, que é o caso do A, do O e do E, principalmente, porque o I e o U não têm versões fracas, ou vai ser sempre I ou U. uhum, Mas aqui no caso do E, do O e do A, vamos dizer U para O, uhum, no Brasil, isto também acontece com o O final, mas vamos fazer isto com todos os Os que não sejam acentuados. Então, uhum, então vai acontecer muito isso. Às vezes há algumas exceções, uhum, nem todas as palavras obedecem a todas essas regras. Colesterol, por exemplo, deveria ser acentuado só no último O. E mesmo uhum. assim nós dizemos colesterol e não Entendi. dizemos colesterol, que seria, que seria o aplicar corretamente da regra. Sim, Ok? e olha que interessante, porque colesterol, nós no português do Brasil falamos todas as letras e eu, ó, por exemplo, na palavra português, a gente às vezes adiciona vogais que não tem, porque o certo seria português. Mas muitas vezes a gente fala português. Então aqui está uma diferença entre o português do Brasil e de Portugal, que vocês tendem a diminuir as consoantes, onde às vezes a gente adiciona quando nem teria. E outra coisa que eu notei. Nós também pronunciamos tudo, a verdade é essa. Só que não é pronunciado com tanta intensidade. Por exemplo, Uhum. quando nós dizemos colesterol, nós estamos a dizer o E está lá, Sim. Ah, ok. lesterol, Uhum. colesterol. Está a ver? Então nós dizemos Portugal e português, mesma coisa. Não dizemos Portugal nem português, porquê? Porque a sílaba tónica é a última. Uhum. É Portugal, por causa do L, as palavras terminadas em L são acentuadas no final. E no caso do português é por causa do acento que existe sobre a letra E. Então, português. E aí, o O inicial é átono, temos que pronunciar como U. Uhum. Tá. E outra coisa que eu notei que é diferente é a pronúncia do S. Então eu vou pedir para você falar a palavra swimming pool. Swimming pool, em português de Portugal, é piscina ou piscina. Ah, mas vocês falam piscina também, então. Sim. Ou seja, deveria ser pronunciado piscina. Mas claro que quando falas muito rápido e principalmente a maioria das pessoas não diz piscina, então vai dizer piscina. E piscina é a forma mais de dizer em Portugal, piscina. Uhum. Exato. Outra
Eu vou pedir para você pronunciar duas palavras aqui para mim. Day e end. Day. Ok. Day e ant. Então, no Brasil seria dia e tia, não é? Em Uhum. nós dia e tia. Dia. Dia. Tia. Ou seja, nós dizemos exatamente o que lá está. Dia, tia. Não acrescentamos nada. E isso, a gente tem um som mais arrastado, que é tia. Sim, provavelmente influência dos povos indígenas. Provavelmente existe E, um certo som que é introduzido aí. Não sei exatamente qual foi o processo, mas tem muito a ver com isso. e sabe que tem algo que eu acho bem legal que vocês falam no português de Portugal, que é o L, que vocês pronunciam a letra L. E eu vejo que no português do Brasil a gente não fala. Então me diz como você falaria as palavras Brasil e o nome Manuel. Brasil, Manuel. Uhum. O mais redondo, não é? Ou Sim. E a gente praticamente não pronuncia a letra L, como se fosse um U. W, não é? Uhum. Brasil, Manuel. Até o meu nome, um brasileiro dizer o meu nome não diz Joel, diz Joel, não é? Joel, verdade. É muito engraçado isso. E agora eu anotei umas palavras aqui que eu gostaria que você me dissesse. Como que vocês falam em Portugal a palavra trem? Trem é comboio. Comboio. É. Aqui no Brasil tem outro significado, me corrijam se eu estiver errada, mas comboio é tipo um conjunto de carros. Isso seria um comboio, um combinado de carros todos. Mas para a palavra train seria trem. E outra Ok, aqui. Como você fala a palavra ônibus? ônibus é autocarro. Autocar? Autocarro. Carro. Autocarro. É. E como que é a palavra suco? Sumo. Sumo? Outra aqui. Ah, essa eu acho muito interessante. Como vocês falam café da manhã? Pequeno almoço. Pequeno almoço? E o almoço é almoço mesmo, então? É, exatamente. Então tem lógica, não é? Se o outro é mais pequeno, então pequeno almoço. Tá. Então, só reforçando aquilo que eu te perguntei no começo. Se alguém chegar aí e pedir por um café da manhã, vocês entenderão que a pessoa quer, na verdade, e o horário, né? Digamos, tipo, seja 8 da manhã. Você vai entender que a pessoa quer um pequeno almoço. Sim, sem dúvida. Hum. Sim. Eu também tenho alguns exemplos, se quiseres, para palavras que são diferentes no Brasil. Como é que vós no Brasil, como é que vós dizeis, por exemplo, a palavra Ó, casa de banho? casa de banho? É, banheiro? Exatamente. Essa foi fácil. Essa foi fácil. Como é que vós dizeis, por exemplo, saca-rolhas? Sacar rolhas? Não sei. Saca-rolhas. Abridor, talvez? Abridor? Abridor de garrafa de vinho? Sim, sim. Oh, Saca-rolhas. Uma mas, rolha da garrafa, não é? Saca-rolhas. Sacas a rolha. Estás a mas ver? aqui a gente também usa saca-rolhas. Ah, ok. Saca... Ok. Eu Você não está sabia. falando que é para abrir a garrafa de vinho. Sim, sim. Então também usais. Ok. Saca-rolhas. Não sabia. Eu pensava que não era muito usado. Essa E, por exemplo, boleia. Conheces a palavra boleia? boleia? Não? Carona, no Brasil. Ah, boleia a gente tem no contexto de tipo estar dentro, acho que de um caminhão. Mas boleia. É. Tá, e qual é o verbo que você usa? Porque no português a gente diria dar carona. Sim, dar uma boleia. Ou então, se for na perspectiva contrária, seria apanhar uma boleia. Vou apanhar a boleia do meu amigo. Ou o meu amigo vai dar-me boleia. Podes usar dessa forma. Uhum. Queres mais algum exemplo? Sim, vamos lá. Por exemplo, a palavra Os mais sand. fáceis, por favor. Sim, esta aqui é fácil. Sand. Uma sand. No Brasil,
também usais esta palavra, mas no masculino. Que é? Sand é sanduíche. Vós, Ah, o sanduíche, nós dizemos a sanduíche. E, tá. e, e, a, E a e a palavra. forma é sand. E Em Portugal é sand. eu ouvi a palavra prego. O que seria prego? Prego é um tipo de carne, ou seja, normalmente vem servido no pão, mas também podes pedir no prato. Então vem acompanhado de batatas fritas, arroz, Ok. num prato. Então, o prego é uma carne. Sim. Ok. E como é prego, então? Nail. Não, não diz, são duas coisas, ou seja, é uma das palavras que tem esses dois significados. Hum, entendi. E sabe que agora que você falou de carne, eu lembrei porque eu acho que vocês também falam diferentemente a palavra açougue, butchers, Sim, é o talho. como? O talho, Talho. sim. Talho. E E você uma pessoa sabe que que corta a carne no talho é um talhante. talhante. E vós dizeis que é açougueiro? Quem trabalha no açougue é um açougueiro. Ok, Tá, agora açougueiro. deixa eu te Mas nós perguntar. entendemos estas palavras, é curioso, mas nós sabemos. Nem todas. Ou seja, piropo, conheces esta em português? Em Portugal? Repete, faz favor. Piropo, Piropo? Não, nunca ouvi, na verdade. chaveco, no Brasil. Chaveco? É. E fish. Fish? Fish, eu iria entender que era vocês falando fiz, com sotaque do português de Portugal. Também pode ser, mas não é tão forte, é um som diferente, ligeiramente diferente, mas é muito parecido, sim. Mas, por exemplo, este direto é muito fixe, se eu disser isso. Não, É não. muito legal. Muito legal, muito fish. Mas legal nós não usamos dessa forma. Não? Legal para nós é mesmo ter a ver com lei. Ou seja, é legal. Ah, tá. Isso, Não, também tem esse contexto no português do Brasil, legal, algo que vem da lei, mas também é algo que é cool, like fun. exato. Sim. E todos os portugueses conhecem a palavra legal. Ou seja, legal no sentido brasileiro. Uhum. Então, um brasileiro que chega aqui e diz que alguma coisa é legal, qualquer português vai entender. Tá, ok. Então, voltando, talho, você falou que seria o açougue, certo? Exatamente. Mas aqui no Brasil nós temos a palavra talho. E como você acha que a gente usa? Em qual contexto usamos a palavra talho? Talvez no sentido de cortar alguma coisa, não sei. Isso, É, um talho seria tipo um corte. ok. Uhum. Sim, faz sentido. Mas para nós é mesmo carne para comer, nesse Isso. caso. E É tem engraçado. algo, eu não lembro. Ah, e tem outra aqui relacionada à carne. Agora eu lembrei de mais uma. Como vocês falam refrigerator? É congelador ou frigorífico? Frigorífico, yes. Porque nós temos a Fridge. palavra Seria frigorífico. fridge. O que é Frigorífico. frigorífico no português do Brasil? Frigorífico no português do Brasil? Não sei. É aonde se processa a carne, aonde Ok. a, a agroindústria, aquela, Aham. o business vai ser um frigorífico. Ok, E, estou a e ver. o objeto que a gente tem em casa, a gente vai chamar de geladeira, refrigerador. Estou a ver. Geladeira nós não usamos. Pelo E, menos Joel, não. tem uma palavra que eu não lembro agora, eu vou pedir para você me ensinar, que é a roupa feminina, a roupa íntima feminina. Como vocês falam no português de Portugal? Cuecas? Cueca? Então, quer dizer que a mulher usa cueca. Sim, exatamente. Ok. E o que o homem Ou usa, roupa então? interior, pode ser. Ou lingerie, se quiseres dizer lingerie, também pode ser. Uhum. Mas cueca. Tá, então a mulher usa cueca e o homem usa? Também pode usar cuecas. Ah, ok. Mas e daí Mas qual é também a pode usar diferença? boxers. Boxers. Tá. Depende do que Então usar. Não é? a palavra cueca seria tipo um sinônimo para o que a gente usa de roupa feminina, roupa íntima. Exatamente. Roupa íntima. Diria roupa íntima com um certo formato.
ou seja, para distinguir do boxer. Ou seja, o boxer é um pouco mais comprido e a cueca normalmente é um pouco mais curtinha, não é? Mais tradicional, digamos assim. Acho que o boxer veio depois da cueca, não é? Então, Então, muito interessante esta conversa verdade. de formatos Então, de roupa interior. então tá, eu acho que era isso, né, que a gente tinha para mostrar para vocês, pessoal, sobre algumas peculiaridades em relação ao português do Brasil e de Portugal. Quero te agradecer, Joel, pela participação e dizer que tranquilizar, né, as pessoas que estão aprendendo português, porque o português é o idioma oficial de 9 países mas a gente entende, né? Ou seja, Moçambique, Angola, Portugal, Brasil, cada um vai ter algum vocabulário diferente, cada um vai ter um sotaque diferente, mas que o português é único, que a gente se entende, de modo geral, certo? Exatamente. E isso enriquece a nossa língua também, porque há vocabulário. To, to, Todos os países têm perspectivas do mundo diferentes, as Uhum. culturas são diferentes, Sim. e então vão construir palavras novas dentro da sua cultura. E isso vai enriquecer o vocabulário de uma língua mundial como o Uhum. português. Então só temos vantagens com isso. E eu também acho, só queria acrescentar isto, que o português do Brasil e o português de Portugal está a aproximar-se bastante. Sim, Pelos, verdade. eu acho que há uns anos atrás havia Uhum. mais separados. E agora, por causa da internet, por causa dos treinadores portugueses no Brasil, por causa das telenovelas cá, ou seja, há ali um intercâmbio cultural Uhum. muito, muito evidente e isso tem feito com que o português do Brasil e o português de Portugal se estejam a aproximar bastante, o que é bastante bom. E temos que acabar com as nossas frases, não é? Com Ok. as E- tais. ok. A minha frase em português do Brasil e a tua frase em português de Portugal. Tá, vamos lá. A minha frase, então, seria. Deixa eu ver onde que eu coloquei ela aqui. Ok. Aquelas meninas estão com a corda toda. Isso? Aquelas meninas estão com a corda toda. Certo? Nossa, você parece um falante nativo do português do Brasil, viu? Mais ou menos. Uhum. Aquelas meninas estão com a corda toda. Ok. E a sua? Pronto, e a minha seria. Deixa eu ver. Ó puto, Ó, puta, tu não tens noção. eu não tô Se calhar ele está a gozar contigo. Então, se calhar vamos por partes, não é? Uma frase primeiro e a outra. Ó puto, tu não tens noção. Ó, puto, tu não tens noção. Muito, Ok. muito bem, muito bem. Eu tenho que treinar. Mas vamos lá. Ótimo. Puto, tu não tens Depois, noção. ok, muito bem. E depois, ele está a gozar contigo. Ele está a gozar contigo. E ainda falta o se calhar, que vós não dizeis no Brasil. Repete, faz favor, então, a última parte. Vamos lá que eu tenho que melhorar isso aí. Se calhar, Se calhar, ele está a gozar contigo. ele está a gozar contigo. Muito bem, ótimo. Não. Olha, Parabéns. você é muito gentil, viu? Não, mas Mas, é muito difícil imitar os sotaques. é, Principal, eu acho que é mais difícil para o brasileiro imitar um português, por causa das vogais um pouco mais fechadas, mais difícil. Então, eu acho que estás de parabéns. você não está sendo gentil comigo, porque eu concordo. É mais fácil para vocês fazerem o nosso sotaque do que para a gente fazer o de vocês. Eu acho que sim. Depende da pessoa, mas eu estou convencido que sim. Uhum. É mais fácil. Ok. Não sei se queres ver os comentários aqui das pessoas que assistiram ao nosso direto. Se Sim. calhar têm alguma coisa de importante aqui que nós não falamos. Só para. Estou aqui a tentar ver, mas é difícil, não é? Porque é muita gente a entrar e a sair. Uhum. Depois perdem-se os comentários. Eu não consigo ver, Uhum. infelizmente. Tu consegues ver os comentários que eles colocam aqui? Hum, Você deveria Engraçado. mencionar que. Ok, deixa eu ver. Marcelo falou: você deveria mencionar que no Nordeste fala-se com o português de Portugal. O Ah, que é que tu achas? verdade, Joel. É?
o Nordeste do Brasil tem o sotaque mais próximo do português de Portugal. Obrigada, Marcelo, por lembrar. Não sei se você É. sabia disso aí. Não. Eu tinha ideia que o Rio Grande do Sul tinha algumas coisas parecidas. Por exemplo, eles dizem saudade, por exemplo. Eles não dizem saudade, não é? Dizem saudade. Uhum. Assim. Então aí existe uma proximidade com o português de Portugal, mas provavelmente é só nessa parte. E São Paulo, talvez, também, tem algumas proximidades com o português de Portugal. Não sei, ouvi dizer. Não sei se é o caso. E eu Então, eu tenho desconheço. aqui um comentário engraçado porque os americanos e britânicos têm palavras com muito diferente pronúncia muito diferente também. Americanos removem uma sílaba às vezes, uma Uhum. sílaba às vezes. É exatamente, existem estas diferenças, não é? Entre o inglês americano e o inglês britânico. Uhum. E, E daí, o José ele falou também voz é singular no espanhol. Você falou que o vós pode ser singular e plural em português de não, Portugal. é porque é só, ou seja, o uso atual do vós é só no plural. Só no plural. Claro que na Argentina eles usam o vós no singular, mas é um vós diferente, ou seja, só para dar um exemplo, na Argentina eles não dizem vosotros coméis, como dizem em Espanha, então dizem vos comés, ou então com sotaque vos comé, algo assim. Então, mas esse vós é tu, na verdade, eles querem dizer tu, que é mesmo o singular Sim. no Brasil. E E no então, Brasil não temos voz. mas na Argentina ainda é mais curioso, ou seja, eles fizeram ali uma alteração. Em vez de dizer ou bebéis ou hablais, estão a usar hablar, comer e esse tipo de coisa. Ou seja, fizeram ali uma pequena alteração. Não sei exatamente porquê. Gostaria, se alguém souber isto, que me envie uma mensagem, porque eu estou curioso porque é que isto aconteceu. Ou seja, porque é que o vós na Argentina ganhou essa conotação de singular e porque é que houve essa alteração. Uhum. Pronto, estava aqui a tentar ver se há outros comentários assim, mas acho que não. Acho que Tem aqui um elogio para você, dizendo o Joel é demais. O Joel é demais. é demais. É demais. Obrigado. Obrigado. Se isso é um elogio ou não, pode ser as duas coisas, depende do que a pessoa quer dizer. Mas obrigado mesmo pelo comentário. Então tá, Pronto, eu Joel. espero que eles tenham gostado, né? os nossos seguidores. E tivemos aqui alguns deles. E foi um prazer. Gostei muito deste bocadinho, como dizemos em Portugal. Um bocadinho. Eu que Exato. agradeço a atenção e quero parabenizar todas as pessoas que estão aqui assistindo e que estão aprendendo português e dizer que a gente tem muito orgulho em ser professor de português e que vocês podem contar conosco para ajudar e incentivar, porque a gente tem mesmo muito orgulho de poder passar um pouquinho, né, do Brasil e de Portugal para vocês. Sem dúvida, eu não diria melhor. Exatamente. Então, se tiveres alguma dúvida, podeis sempre contactar também. Então, há sempre, sim, para quem quiser, até mesmo quem estiver a aprender português do Brasil e tiver alguma dúvida em relação ao português de Portugal, pode sempre contactar-me aqui através da conta. Eu tento responder a toda a gente, desde que seja pertinente, eu vou sempre responder às perguntas. Então tá, então a gente vai finalizar com você falando o português do Brasil e eu de Portugal. Bem, um cumprimento normal, regular, nesse caso seria o boa noite. Sim? E para no meu caso seria boa noite. Bem isso. Então, Beijinho. obrigada, pessoal. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.